Fala pessoal, aqui é a Rafaela Razeira, repórter do 12 Esportes, e hoje a gente está aqui com o Vinícius Roça, o Vina, que é multicampeão de futevôlei, né? Campeão mundial, vencedor de mais de 60 torneios, venceu brasileiro, sul-americano e que é irmão de ninguém mais, ninguém menos do que Lúcio Flávio, ídolo aí do Paraná, enfim, um dos maiores jogadores aí do nosso futebol paranaense. Valeu aí, Vinícius, por conversar com a gente, seja bem-vindo. Valeu, Rafaela, obrigado a oportunidade de estar aí contando um pouquinho da minha história para vocês aí. E vamos desenrolar essa ideia aí. Acho que eu tenho muito para agregar aí também. Para mim, sabe, também é um prazer, muito grande estar aqui no 12 Esportes com vocês aqui. Bora lá. Legal. E você já está aí há 12 anos, né, no futevôlei, pelo que eu li. Eu imagino que você viu o esporte dar uma guinada, assim, né, um boom aí nos últimos anos. É muito diferente de quando você começou, hoje em dia? Como é que foi essa evolução? É muito diferente, Rafa. Eu posso dizer assim que eu, com 24 anos, eu peguei um esporte começando. Nossa, olha isso, que coisa absurda, né? Mas quando a gente começou, assim, eu podia dizer que o futebol era basicamente em clubes, sabe? Era algo mais restrito, por exemplo, mais restrito a ex-jogadores de futebol, mais pro pessoal da bola, assim, sabe? Que já vem do futebol, um esporte mais conhecido entre os boleiros, de fato, entendeu? E nesses últimos 3 anos, 4 anos, que deu um boom e depois da pandemia vem crescendo de uma forma absurda. Mas eu posso dizer que no começo, assim, era bem difícil mesmo. Futebol, como eu te disse, era basicamente em clubes, praças. A gente jogou muito tempo, né? Num grupo que tinha aqui em Curitiba, nos Padrinhos do Futebol, que era ali na Arthur Bernardes. Uhum. Mas algo totalmente fechado, assim, sabe? Se você, por exemplo, passasse, visse e quisesse começar a jogar, esqueça. Não tinha escolas, entendeu? Uhum. Então era algo, assim, como eu disse, bem restrito pra galera que ou já joga há muito tempo ou vinha do futebol, assim, sabe? E você começou ali criança mesmo, então ali com uns 10 anos? A minha história, quando eu comecei, ela foi um pouco difícil, assim, vai. Eu jogava futebol também, né? Eu conciliava o futsal com o futebol. Eu tava naquela transição, né? De saindo do futsal e indo pro futebol de campo. Quando eu, acho que foi 11 para 12 anos, eu tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior. E criança, assim. Eu demorei muito para descobrir, assim, o que era, sabe? Porque não é muito comum uma criança de 11 anos estourar um ligamento cruzado, entendeu? Então eu fui em vários médicos, várias coisas. Isso é uma coisa que o Lúcio conseguiu me ajudar muito. Ele conseguiu me indicar pessoas de confiança que realmente quisessem fazer uma cirurgia numa criança de 11 anos, porque é algo difícil, assim, sabe? E quando eu fiz essa cirurgia, beleza, fiz a recuperação toda. Do meio para o final da recuperação, eu comecei a fazer alguns trabalhos na areia, com bola, esse tipo de coisa. Foi então que eu conheci o futebol, através do meu irmão Almir, que hoje é meu treinador, né? E nessa fase final a gente começou a jogar, porque ele já jogava. O Almir já jogava futsal na Itália e sempre quando ele vinha de férias aqui, ele vinha e praticava o futebol. E em uma dessas férias, eu estava nessa fase final, a gente começou a brincar na areia, foi indo. Até que chegou um momento assim que o futebol dominou, tomou grande parte do meu tempo e tô aí nessa corrida até hoje. Legal. E quando você estava no futebol, você chegou a passar por algum clube, assim, ou ainda estava na escolinha? A gente jogava na ABB, né? Então foi onde a gente começou, por eu, meus irmãos, também outras grandes figuras aí. E eu estava começando a fazer essa transição com o Paraná também, certo? Sim. Mas foi algo assim, como eu te disse, bem curto mesmo, porque não deu tempo de eu mostrar os meus talentos no gramado. Daí foi mostrar na areia. E deu muito certo. Deu melhor. E como você falou, você tem um esporte aí na família, né? 3 dos seus irmãos aí, tem o Lúcio Flávio, tem o Almir, né? Tem que eles atuaram no futsal também. Como é que, né, é crescer assim nesse meio? O Lúcio te influenciou muito assim nessa caminhada? Você conseguiu acompanhar? Porque você também é jovem igual eu, então não sei quando você viu ele jogar e tudo mais, você conseguiu ver um pouco dele? Então, eu poderia dizer que a minha família inteira é do esporte, assim, sabe? Eu tenho desde o meu pai também, que foi jogador, até mesmo a minha mãe jogava futebol de areia. Mas eu cresci em volta do esporte, né? Não tinha como. Então
ou a gente estava acompanhando o Lúcio pela TV, nos clubes que ele jogava, ou a gente estava interagindo com um dos meus irmãos, que sempre vinham de férias da Itália, que é o Almir e o Bruno. Então, assim, eu, querendo ou não, eu cresci tipo, em volta disso, sabe? Eu cresci vendo como que era a parte boa, eu cresci vendo como que era a parte ruim, entendeu? Então, eu acho que isso, na verdade, me ajudou muito, assim, sabe? A entender como funciona o esporte. Como te disse, eu acho que tem aqueles dois lados do esporte, assim, sabe? Tem aquele lado bom, que é a fama, que é tudo isso, mas também eu acho que foge para aquele outro lado, assim, sabe? E quando eu era pequeno, eu peguei um pouco disso, assim, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente ia no Rio de Janeiro com o Lúcio, a gente ia no shopping, cara, Uma loucura. parava tudo. Você meio que perdia um pouco daquela privacidade, assim, sabe? Uhum. Só que, tipo assim, na época eu tinha 6, 7 anos, pra mim aquilo era, meu Deus do céu, só que você via na cara dele, assim, no rosto, que não era algo, lógico, ele nunca vai, né, fazer algo pra um fã, essas coisas, nunca negou nada, Sim. nenhum dos meus irmãos sempre foram, assim, muito cordiais nesse ponto, assim, mas era muito difícil, assim, sabe? Você não consegue ter uma privacidade, você não consegue, às vezes, ter um momento a só com seus filhos. Eu lembro que, às vezes, ele descia na piscina do prédio dele para levar um filho na piscina. Tinha gente olhando e gente tirando foto. Então, assim, desde cedo, eu acho que eu consegui ver esses dois lados do esporte, assim, sabe? Sim. Mas crescer em volta disso, eu acho que é uma experiência, nossa, são poucos que passaram, assim, sabe? Para mim é muito gratificante. E o Lúcio joga um futebol com você às vezes? Como é que é? Olha, eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca rolou? Eu nunca tive essa oportunidade de colocar ele na areia para bater uma bola. Até porque o Lúcio, ou ele estava ali, né, muito ativo. O Lúcio, Sim. ele foi uma pessoa que sempre se cuidou muito, sabe? Então, assim, tem jogadores e jogadores, né? Tem jogadores que de férias, pô, até mesmo em casa, gosta de fazer um churrasquinho, tomar sua cerveja, bater a sua peladinha com os amigos. O Lúcio, assim, ele já era um cara profissional ao Focado. extremo, assim, sabe? Então, não bebia, não fumava, até mesmo peladas, assim, ele evitava jogar, sabe? Era algo mais restrito, assim, sabe? E logo após que ele se encerrou, ele já partiu direto para outra vocação, que era ser técnico, né? É uma coisa Sim. que ele tá aí até hoje no Aparecidense. Então a gente nunca teve aquela ideia de ver qual é, mas vai acontecer. Uhum. Eu achei que numas férias aí rolava, assim. Deixa comigo que eu vou providenciar isso aí. A gente vai descobrir uma hora. Isso aí, quero ver se ele vai bem ou se você vai amassar. E para a gente contextualizar um pouco assim para o nosso público que é mais do futebol e tal, que não é tão familiarizado assim, né, com o futebol, estava pensando quais são assim os principais campeonatos de futebol hoje no Brasil e no mundo também, sabe? Qual que é, por exemplo, o campeonato de maior prestígio que vocês têm no esporte? Queria que você falasse um pouco assim sobre isso. Entendi. Hoje, eu posso dizer que a situação do Brasil aqui no futebol está meio dividida. Então, assim, existe uma confederação que voltou esse ano e existem eventos privados, sabe? Então, assim, existe a confederação que tem os campeonatos brasileiros, né? Que são, no caso, homologados como campeonato brasileiro. E existem também os eventos privados. Então, como evento privado, a gente pode citar o CBFUT, até mesmo o TAF, a Big Wolf Cup, que são hoje os maiores eventos. E pela CBFV, no caso, que é a Confederação Brasileira, são os próprios circuitos, né? É que hoje o circuito brasileiro ele é dividido em 3 nomes. São estações. Então, assim, existe o Campeonato Brasileiro Estação Open, Campeonato Brasileiro Open Nacional e Campeonato Brasileiro Futebol Brasil. São essas 3 etapas no Brasil aqui que compõem o circuito brasileiro, certo? Mas eu acho que são esses 3 principais. E olha, fora do Brasil eu posso citar o League of Champions, que é um evento novo que vai começar esse ano na Europa, que roda tudo ali. A gente vai jogar uma etapa, que é uma das maiores também, que vai ser em Copenhague, na Dinamarca, esse ano. Legal. É um evento novo, é uma liga nova, assim, sabe? Que eles estruturaram muito bem. Uma galera da Áustria lá, o Boni, o Clemens. Tem mais também uma galera da Dinamarca que está estruturando. Então eles montaram uma equipe, assim, e fizeram um torneio bem organizado. Tem também na Europa o Elite Cup, que é de um grande amigo meu, o Gabetti, o Feb, que é um italiano, que faz esse evento há muito tempo, assim, sabe? É um dos eventos, assim, mais
glamurosos, mais charmosos, assim, da Europa, assim, sabe? Tem há muito tempo, já tem uma tradição, assim, sabe? Ano passado, eu e meu parceiro Lapiseira também, a gente jogou, a gente acabou perdendo a final para uma dupla de Israel, Ron e Maor, que hoje também são uma das maiores aí. Mas eu acho que é isso. Brasil e Europa, eu acho que é isso. Pelo resto do mundo existem projetos, né? Mas aí as competições assim são um pouco mais restritas. Existem muitas competições também no Paraguai, mas aí no Paraguai é um outro jogo, né? Não é o futevôlei que eles jogam o pique-vôlei, que é um esporte que é de lá, entendeu? É única e exclusivamente deles. É parecido com o futevôlei, só que não é numa areia, é num chão duro e com a rede mais alta, é um pouco diferente assim. Lá também existem muitas competições, mas daí é com esse esporte que é semelhante ao futevôlei. Legal, legal. E é um esporte que está muito em expansão, né? Pelo jeito que você está falando aí, muitos campeonatos aparecendo, assim, acho que tá evoluindo, assim, parece. Tipo, tá crescendo muito. Muito, muito. É assim, eu costumo falar aqui com a galera que é impressionante o que está acontecendo, sabe? Eu acho que o futebol está criando ramificações assim que, se eu posso dizer, está finalmente se tornando um esporte, sabe? Então, assim, tem o atleta profissional que se dedica 100% a isso, vai ter o atleta profissional que está começando, vai ter aquele atleta que está querendo se profissionalizar, tem iniciantes que querem virar atletas profissionais, sabe? Então, assim, hoje tem criança aqui na quadra que eu dou aula na Copacabana, de 10, de 12, de 14 anos, que em vez de querer jogar futebol profissional, querem jogar futebol. Entendeu? Então, assim, se você for ver, isso é uma coisa que diz muito, assim, querendo ou não, as crianças são o futuro do esporte. E elas crescerem com isso na cabeça, ter isso como sonho, eu acho que pro esporte é uma coisa, assim, fundamental, sabe? Uhum. Legal. E você comentou, né, do Lapiseira, teu parceiro. Vocês jogam juntos desde sempre? Como é que começou essa parceria? A história minha do Lapiseira começou nossa, acho que em 2009, se eu não me engano. A gente começou jogando futsal na ABB juntos. Amizade de criança, assim. Só que o que acontecia? A gente sempre chegava muito antes do treino. A gente treinava 7 horas da noite. Nossos pais deixavam a gente na ABB ali 2 horas da tarde e a gente virou melhor amigo, assim, sabe? E também começamos a jogar futebol junto. Ele jogou futebol por mais tempo. O Lapiseira chegou a jogar profissional em alguns times. Chegou a jogar no Operário. Jogou, acho que se não me engano, no Paraná também teve contrato na base. Ele seguiu mais por esse lado. Mas a gente começou na mesma época, assim, sabe? A diferença é que eu entrei antes. Eu comecei a dedicar 100% ao futebol antes, sabe? Ele ainda estava naquela futebol, aí chegou um momento que a gente sentou e falou, olha lá, seguinte, ou é agora ou é agora. Aí ele, sabiamente, deixou o futebol de lado e estamos aí também até hoje na correria. Legal, então, e aí vocês já começaram a viajar e tal, já... Isso, a gente começou a jogar ali em 2013, 2012, e em 2017, não, 2018 a gente começou a jogar profissional daí. Legal. A gente está de 2018 até agora aí no circuito profissional. Legal. E como é que funciona, assim, essa atuação em duplas no futebol, né? Vocês tem um de vocês é mais responsável ali pela parte do ataque, um é mais defesa? Tipo, vocês têm características que se complementam? Como é que funciona, assim? Essa é uma pergunta muito boa, sério. Isso é algo que, assim, também faz parte da evolução do esporte, porque antes tinha muito essa diferença, sabe? Então, na dupla era sempre assim, era um atacante e um defensor. Normalmente um rapaz mais alto, que tem o foco no ataque, e um baixinho igual eu, assim, que faz a quadra inteira, corre, levanta e faz de tudo. Mas, Rafa, hoje o esporte evoluiu a ponto, assim, de você se obrigar a ser completo, sabe? Então, assim, você, quanto menos brecha você deixar dentro de uma quadra, assim, eu acho que é melhor, sabe? Então, o jogador que tem a estatura mais alta, ele é obrigado, sim, a defender, ele é obrigado, sim, a consertar a bola, a levantar, assim como o baixinho também é obrigado a ir lá na rede e se virar, sabe? Eu acho que o esporte hoje em dia está pedindo isso, entendeu? É a demanda. Agora saiu alguns projetos aí, não sei como é que vai ser, né? Que eles estão querendo diminuir a quadra. Então a quadra de futebol é 18 por 9, o quadrado é 9 por 9, mas agora eles estão querendo para 16 por 8.
Vamos ver como é que vai ser. Ou seja, seria melhor para vocês? Eu acho que muda o jogo, assim, sabe? Para você que tem a estatura um pouco mais baixa, é mais difícil porque a quadra é menor, beleza. Mas para mim defender também é mais fácil, entendeu? Então, eu acho que muda o esporte. Talvez para melhor, não sei. Para pior, não sei também. É o tempo que vai dizer e se caso aconteça, temos que se adaptar novamente. Sim, com certeza. E você falou aí um pouco, né, das características. O que faz assim um bom jogador de futebol, né? Porque, enfim, é na areia, precisa ter muita força, precisa pular ali alturas bizarras. O que faz um bom jogador de futebol? Eu acho que um bom jogador é quando você chega num nível profissional, nível de ser campeão brasileiro, campeão mundial. Eu acho que o primordial é a sua mentalidade, assim, sabe? É você não se deixar abalar, de repente perder um ponto. É você sempre estar confiante. É você não largar jogo, que às vezes você está perdendo, às vezes abre aquela diferença, entendeu? Eu acho que você ter aquela cabeça de campeão, aquela mentalidade de campeão, eu acho que faz total diferença. Mas assim, levando para o esporte, eu posso dizer que hoje o futebol ele pede um pouco mais de ataque, sabe? Eu acho que tem muita gente, os melhores estão deixando um pouco a defesa de lado. Lógico, você tem que defender, não tem como eu te falei. Mas você se manter ali no ataque, eu acho que hoje tá virando um esporte assim mais agressivo, se eu posso dizer assim, sabe? Talvez mais criativo também ali no ataque. Também. A galera tá tendo que se reinventar, como eu te disse. O pessoal que é baixinho tá tendo que saltar mais. O pessoal que já tem uma estatura tá pulando muito alto de shark attack. Então, eu acho que isso dá uma diferença boa no esporte, assim, sabe? A parte ofensiva. Legal. E você já conheceu, vocês dois, né? Já conheceram muitos lugares aí fora do Brasil, eu tava dando uma olhada, por conta do futevôlei. Vocês imaginavam que ia ser desse jeito, assim, quando vocês começaram lá atrás? Vocês iam pra cima e pra baixo? E iam ter também essa referência, assim, que vocês estão se tornando aí do estado, do sul? Rafa, nunca imaginava, assim, sabe? Que a gente ia... Assim, querendo ou não, todo final de semana a gente tá indo pra algum lugar, sabe? Pode ser um lugar maneiro, pode ser um lugar maneiraço, a gente pode ir de repente pro Rio de Janeiro, pegar uma praia, pode ir pra Bahia, só que também a gente pode ir pro interior de não sei aonde, pegar 20 horas de ônibus, mais 3 horas de barco, 2 de avião e chegar no lugar, entendeu? Só que também a gente aprendeu a valorizar todas as experiências, assim, sabe? Então, tem momento que a gente chega assim no meio da viagem, eu olho pra ele e falo, pô, Lápis, tá difícil essa, hein, mano? Meu Deus do céu, não chega nunca, é trânsito, é isso, é aquilo. Só que assim, quando a gente chega aqui na segunda-feira, é só risada, é maneiro, assim, sabe? Cada experiência, assim. Então, a gente é grato a isso, ao futebol, sabe? Porque conhecer os lugares, fazendo algo que você gosta, se divertindo, e o mais importante pra mim, né, óbvio, eu tô com um parceiraço do meu lado e isso aí não tem preço, sabe? E você acha que a Áustria foi o mais marcante, assim, de vocês? Que teve o Mundial da Áustria e vocês, enfim, ganharam? Você acha que foi o lugar mais marcante que vocês foram, assim? Eu acho que eu posso dizer que sim, vai. Eu acho que... É porque, assim, a galera não tem a dimensão, ninguém, eu acho, que consegue parar para pensar nisso, do tamanho do futevôlei, do tamanho da organização que existe na Áustria em relação ao futebol. Ah, é? Existe uma empresa que se chama Bolão Esportes, assim, para o português. E é impressionante, Rafa, é impressionante. A organização que eles têm, o Boni, o Jack, o Clemens, são 3 irmãos que administram essa empresa, sabe? Eles fornecem aula de futebol, eles são um dos principais organizadores do League of Champions, que é esse evento que está tendo na Europa. Então, assim, eles estão sempre inovando, buscando jogadores brasileiros para levar para a Europa, para fazer workshops, ministrar clínica, passar esse conhecimento a eles, sabe? Só que a galera, assim, não faz a menor ideia. O pessoal acha que lá eles não estão fazendo nada. É impressionante a organização deles. Tanto da escola quanto da loja. Os eventos, eu posso afirmar para você. Eu já vi etapa de campeonato brasileiro não ser tão organizada quanto foi os eventos deles, assim, sabe? Olha só. Então... eu ia te perguntar bem sobre isso, porque, enfim, é um esporte criado aqui no Brasil,
e tudo mais, mas a gente sabe que o Brasil saiu do futebol, as coisas ficam mais complicadas no esporte no Brasil, né? E eu ia te perguntar se o Brasil era uma referência no esporte ou já alguém já tinha ultrapassado, então talvez a Áustria seja aí uma referência? Pode ser, com certeza, uma referência. Isso, sem dúvida, é uma referência. Mas ultrapassar o Brasil é muito difícil. O futebol é algo que está muito enraizado na cultura do brasileiro. A gente pega do carioca, até mesmo do paulista agora. Está chegando em Curitiba, em Goiânia. Rafa, o que tem de futebol em Goiânia é brincadeira. Goiânia, você pode colocar aí que tem mais de 300, 400 arenas. É absurdo, assim, que vem crescendo. Mas eu acho que a Áustria, assim, se fosse para escolher, seria um forte candidato assim a bater de frente ali, sabe? Existem outros grandes eventos, grandes organizadores. Existe também o Fred, que é um organizador da Itália, que também faz grandes eventos. Existe também o Gabetti, outro italiano. Existe uma galera de Portugal também, que está fazendo um ótimo trabalho. Tem muitos brasileiros. Tem o Futebol Club de Portugal, tem o Altamente. São várias escolas. Até na Suécia. Tem um grande projeto na Suécia, de um parceiraço meu também, que é o Fabrício e o Vitor. Eles têm uma escola lá que eles fazem uma correria danada e fazem de tudo pelo esporte, assim, sabe? Às vezes não são remunerados de acordo, mas estão lá, estão batalhando e estão fazendo o esporte crescer fora do Brasil também. Que legal. Não imaginava que era assim fora do Brasil, não. E como é que é, assim, a rotina de vocês aí, né, no futebol, o dia a dia mesmo, com competições, sem competições, como é que é a rotina, assim, de vocês? A nossa rotina hoje, eu posso dizer de mim do lápis, né, a gente divide isso com as aulas de futebol, sabe? Também somos professores, é algo que a gente tem que conciliar ali, a gente não consegue ser 100% atleta, viver assim 100% de ser atleta de futebol. Lógico, antes a gente dava muito mais aula. Dava aula das 6 da manhã até 10 e meia da noite. Entendeu? Hoje a gente consegue ter uma carga horária muito menor, muito boa, que permite com que a gente faça as coisas com qualidade. Sabe? Mas hoje a gente divide isso com ser atleta, com essa vida de atleta. Aí entram outras partes, né? Como academia, fisiologista, nutricionista. Aí entra também essa parte. E também agora essa parte de marketing, né? Que eu acho que com essa evolução de internet, rede social, eu acho que é uma coisa muito importante para o atleta também. E ele tem que valorizar sim isso. Eu acho que também isso é um problema muito grande do futebol, assim, sabe? Tem muitos bons atletas que às vezes não têm essa oportunidade de estar aqui, por exemplo, num papo com você, sabe? Eu acho que também é uma coisa que falta, assim, sabe? Não só aqui no Paraná, mas também em outros lugares. Sim, com certeza. Mas eu acho que é essa divisão. Atleta, professor, aí de repente academia, aí já tem que chegar a dar uma aula, aí de repente, tem que dar uma atenção para a namorada, aí tem que dar uma atenção para o pai, para a mãe. Mas a gente vai se virando com o que a gente pode aí e a gente segue firme em busca de mais funções, né? Com certeza, tem que ir atrás, né? E como é que é essa questão, né? Você falou um pouco dessa questão do investimento, assim, aqui no Brasil no esporte, porque, igual eu já falei, a gente sabe que é um pouco complicado ser atleta no Brasil, né? Tirando o atleta de futebol. Como que vocês se financiam, assim? Existe espaço para, sei lá, Bolsa Atleta, coisas governamentais, ou vocês fazem por conta? Como é que funciona, assim? Muito boa pergunta também. Se eu posso dizer ali, o Bolsa Atleta, há uns anos atrás existia. Antes da gente virar profissional existia, tá? Mas eu acho que má gestão, má administração fez com que não fosse para frente o projeto, tá bom? Mas hoje, lá a gente vive tirando, né, o que a gente ganha das aulas, né? A gente tem as premiações dos eventos, que a gente vai, ou seja, todo final de semana a gente está atrás de evento, e também tem o cachê que a gente recebe, né? Sim. A gente vai jogar um evento, por exemplo, assim, a gente vai jogar um evento em São Paulo. Então, o evento profissional é normalmente sábado e domingo, são 2 dias de evento, mas na sexta-feira à noite existe uma categoria que a gente recebe um cachê para jogar com outra pessoa. Às vezes com iniciante, às vezes com senhor de idade, essas coisas, entendeu? Ou apresentações, esse tipo de coisa, sabe? Agora a gente começou a vasculhar algumas coisas aqui no governo do estado do Paraná, na secretaria também, e a gente viu que existem muitas formas da gente ter esse apoio do estado.
sabe? Legal. A gente começou a vasculhar, a gente viu isso. A gente teve uma reunião na Secretaria de Esportes hoje também. A gente viu como é que quais são os caminhos que a gente pode seguir para chegar, né, nesse auxílio, nessa verba. E estamos trabalhando. Eu acho que tenho fé que vai dar boa. Com certeza. Não, ter apoio é super importante, né? E você falou também da questão de formar, né, desde criança, assim, que você dá aula, você vê as crianças já querendo seguir nessa carreira. Existe uma formação assim, de base no país? Eu vi que você também tem um projeto, está se envolvendo num projeto também em relação a isso. Como é que funciona essa questão da formação ali, desde criança, no futebol? Como eu te falei, agora que o esporte realmente está virando um esporte, está virando algo profissional, a gente consegue ver crianças entrando em escolas de futebol, e até mesmo grupos fechados de treinamento, sabe? Então, como eu te falei, eu acho que isso, às vezes a gente não consegue dar a atenção que isso merece agora, mas daqui a 3, 4, 5 anos, o pessoal vai parar para pensar, pô, aquele menininho que estava ali treinando comigo, que não conseguia, às vezes, até jogar a bola para mim com 12 anos, com 17, ele tá passando por cima da rede, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai colher esses frutos um pouco mais tarde, sabe? Mas, como eu te disse, sem esse investimento na base, sem esse apoio, essa ajuda, o esporte, assim, não vai para frente. A gente começou a fazer aqui agora também, como eu te disse, a gente entrou com um projeto social, aqui eu e a galera do Copacabana, a gente tem uma praça logo à frente aqui do nosso estabelecimento, que a gente vai buscar revitalizar essa praça e começar também a dar aulas para as crianças do bairro, aqui levar esse projeto também para outros lugares, né? Também é importante, eu acho, levar isso para o interior do estado, não só aqui para Curitiba, sabe? Para a galera, realmente, aqui em Curitiba eu acho que o futebol é de mais fácil acesso, se eu posso dizer assim, sabe? Então, às vezes, você fazer uma escola, por exemplo, não sei, em Irati, você faz um projeto lá de 2, 3 dias, mostra o futebol para as crianças de lá, entendeu? Só um exemplo, mas eu acho que isso é muito importante também. Às vezes ela vai lá, ela joga futebol, ela digita na internet, ela pesquisa, ela busca. Eu acho que isso vai atraindo mais fãs e mais futuros atletas também, professores, etc. Então a ideia de vocês é mesmo levar assim para cidades do Paraná, Sim. começar aí, daí depois ir crescendo e tal. Perfeito. Tem algum prazo assim que vocês têm para esse Provavelmente a gente deve começar isso no começo do ano. No começo do ano, eu acho que a gente já deve dar esse start. A gente fez o projeto para esse ano, já tem tudo bolado, e no começo do ano que vem eu acho que já começa a funcionar, já começa a colocar em prática. Uma coisa que eu converso muito com a galera aqui também, com o Ítalo, com o André, que são os donos, os proprietários do Copacabana, que a gente tem que começar. A gente vai ter 2, 3 crianças. Comece. A gente colocando 2, 3 crianças, a mãe vai deixar o filho, vai ver que tem futebol. Opa, alguém passou, chama o amiguinho. Entendeu? Eu acho que quando a gente começa, a gente vai fomentando, isso é uma bola de neve. Eu acho que só tem a aumentar e crescer o esporte, assim, sabe? Com certeza. E você acha que futuramente, sim, claro, isso aí mais no longo prazo, mas você acha que existe alguma chance de futebol, sei lá, às vezes virar um esporte olímpico? Os atletas meio que lutam por isso? Tem algum movimento tentando tornar o futebol? Essa é a pergunta mais, acho, polêmica que tem no futebol, assim, né? Lógico, eu sempre vou falar a minha opinião, né? E não o que, por exemplo, a galera às vezes gosta de ouvir. Todo mundo vai, por exemplo, chega na galera e fala, pô, você acha que vai virar? Não, eu tenho essa fé, não sei o quê. Eu acho que um dia vai, pela beleza do esporte, assim, sabe? Eu acho que é um esporte totalmente diferente, eu acho que é algo bonito, eu acho que é algo brasileiro, sabe? Tem as nossas raízes, assim, sabe? Mas eu acho que precisa de muito. Rafa, nós estamos muito longe, muito longe, muito longe. A gente está longe, assim, a ponto de... lógico, para virar algo olímpico, né? Eu posso dizer que, por exemplo, assim, a Áustria está mais na nossa frente do que o Brasil, que é a sede, por questões de organização, entendeu? Então, assim, agora esse ano que a confederação voltou, mas se a gente pega do ano passado até 2010, não, 2014, não existia federação, não existia uma confederação, estava inativa, então era só eventos privados. Beleza, como que você vai fazer um esporte virar olímpico com um evento privado? Entendeu? Não existe isso.
E lá fora não. Eu também costumo dizer para a galera, quando a gente viaja para fora do país, que vocês têm a chance de não cometer o mesmo erro que os brasileiros cometeram. Que é o ego, que é a ganância, que é querer abraçar tudo para si, e não é assim que funciona, sabe? E assim, eu acho que eles estão indo para um bom caminho, tá? Mas assim, respondendo a pergunta, eu acho que, nossa, vai Falta muito. pouquinho ainda. Nossa. E por que a CBFG. por que ela parou e voltou? O que aconteceu assim nesse meio tempo? A questão política? Aconteceram muitas coisas, né? Eu acho que teve alguns desvios. Eu acho que também foi muito mal administrado, entendeu? Hoje, eles já vêm com outra mentalidade, outra gestão, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eles devem ter umas 16, 17 etapas no ano. Se a gente pega 2014, 2015 ali, que foi o ano que encerrou, eram duas. Nossa. Imagine, com a verba, com o apoio que tem, Bolsa Atleta, você faz 2 etapas no ano. Você está fomentando o esporte de que jeito? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi mais um corte pela galera lá que está em cima do que qualquer outra coisa. Assim, eles viram que era um dinheiro que não estava sendo investido, eu acho, de forma correta, assim, se eu posso dizer assim, né? Mas hoje eu acho que tá em boas mãos e tem tudo para decolar aí, né? Vamos ver o que acontece. É promissor, né? Voltou agora e com várias... É promissor. Novas ideias, novas pessoas. Também o futebol vive um momento diferente. É muito mais fácil, eu acho, você engajar, você pegar patrocínio das empresas, sabe? Você botar numa rede nacional, como de repente um Sport TV, algo do tipo, entendeu? Então isso é uma coisa que agrega também, sabe? E gera valor para a marca que está patrocinando, sabe? Então eu acho que nesse ponto é mais fácil do que antigamente. Mas vamos ver, né? Dependemos dos atletas, obviamente, Sim. Mas também a gente precisa de uma gestão ali confiável e que queira o bem do esporte, né? Com certeza. E você e a sua dupla, o Lapiseira, vão viajar aí, né? No próximo mês, a gente estava conversando antes de começar a gravar. Vão aí para a Europa, vão jogar. Como é que vai ser essa turnê aí de vocês? A gente está partindo agora, dia 10 de junho. Aí a gente chega... É que assim, a nossa passagem é sempre comprada na entrada mais barata da Europa, né? Então esse ano é em Madrid. É a chegada mais barata. A gente chega em Madrid, aí a gente já vai direto para a Albânia. A gente tem um torneio para jogar na Albânia. Também de uma galera lá. Eles são albaneses, os organizadores, mas eles moram na Itália. Eles moram na Cervia, na Itália. E eles estão organizando esse torneio lá. A gente recebeu o convite para ir, a gente foi invitado e a gente vai lá. Vamos meter a cara. A gente vai também representando o Brasil, né? Eu acho que vai ter também mais uma dupla brasileira que vai estar dentro. E saindo de lá, a gente volta direto para Roma, onde eu tenho um irmão também que ainda mora na Itália, que é o Bruno. A gente fica um tempo com ele na casa dele lá. E nesse final de semana que a gente volta, a gente já joga o Elite Cup, que é também um outro evento que também tem... Que é aquele que você falou que é bem... Isso, perfeito. Que é um dos maiores. E no dia, se não me engano, 18 de julho, a gente joga outra etapa do Team Easy Futebol Cup, só que essa já na Cervia. E a gente fecha nosso calendário com aquele evento em Copenhague, que, se eu não me engano, é dia 1º de agosto, eu acho. Ai. Se não me engano, é dia 1º de agosto. Vamos fazer um tour lá. Vamos fazer um tour lá. Vamos ver qual que vai ser desse ano. Todo ano a gente vai, assim, sabe? Eu já é meu 4º ano seguido que eu tô indo, todo ano. E, assim, a gente acompanha também como o meu primeiro ano na Europa e o que está sendo hoje, o que vai ser o próximo, a evolução, assim, que eles têm, a união que eles têm, é algo que impressiona, assim, sabe? O amor que eles têm por esporte, assim, sabe? Então, assim, eu digo para eles que eles fazem muito mais do que eles recebem, sabe? Então, assim, às vezes eles, por exemplo, eles têm uma escola de futebol, às vezes eles têm que implorar, eles têm que chegar pro aluno e falar, pô, vamos lá treinar, e não sei o quê, nossa, eu passo de pegar em casa, as bolas, a mensalidade você paga no outro mês, sabe? Eles querem realmente fazer o esporte ir para frente. E aqui no Brasil, querendo ou não, a gente não precisa disso, né? A gente já tem muito mais praticantes, isso é uma coisa que se atrai sozinho. Sabe? Então, quando eu chego lá, eu vejo isso, eu falo, meu Deus, como assim isso, cara?
E para eles é algo super normal, assim, sabe? Mas tem crescido muito, 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 muito. Que legal. Eu vi uma foto do lugar que vocês vão na Albânia lá. Muito bonito, inclusive, onde vai Muito bonito. ser. Aparentemente era uma artezinha, assim, que tinha, daí é uma praia. Então, o futebol ele também tem essa coisa, né? Dá pra fazer em lugares muito lindos, porque Isso é areia, praia. verdade, é verdade. É um lugar muito bonito e assim, que se você for ver, né, ninguém meio que imagina, assim, né, pô, na Albânia, a galera não tem uma Não. noção, assim, de como pode ser, né, mas é um lugar muito bonito. Eu tenho um amigo que estava lá agora, até 2 semanas atrás, o Gui Nascimento, também é atleta profissional de futebol, estava visitando um amigo, e ele me mandou algumas fotos de onde vai ser o evento, é algo assim, nossa, surreal, muito lindo, muito, muito, muito lindo. Qual foi, assim, a gente falou da Áustria, mas qual foi, assim, um dos campeonatos que vocês dois participaram, que tipo, vocês guardam maior lembrança, assim, que vocês curtiram? Olha, eu acho que, nossa, uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente foi campeão brasileiro no Guarujá, em Uhum. 2023, eu acho que foi algo assim muito marcante pra gente. Tanto é que a gente tava assim, acabou assim, a gente nem acreditou assim, sabe? A gente sentou assim e falou: Meu Deus, o que aconteceu, lá? Ganhamos, a gente voltou pra Curitiba, nossa, todo mundo maluco. Fomos também em algumas rádios, vimos Uhum. várias entrevistas assim, e a gente não tava, tipo, que isso tinha realmente acontecido, sabe? Uhum. E eu acho que o outro, eu acho que foi ano passado também, quando a gente foi vice-campeão em Goiânia, vice-campeão brasileiro em Goiânia também, que a gente fez um campeonato assim, nossa, a gente chegou invicto na final, ganhamos de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E esse foi um torneio que foi marcante pra gente, lógico, pelo bom resultado e pelo nível do evento, mas por ter muitos amigos nossos de Curitiba foram com a gente para Goiânia. Que Então, massa. tinha, por exemplo, a semifinal a gente fez contra uma dupla de Goiânia, Dudu e Arthur. Então, era tipo assim, 1.000 pessoas gritando para eles e 12 cabeças lá, Vina lá, Vina. Aquilo foi muito massa, assim, sabe? Ver aquelas 15 pessoas meio que calando a Sim. torcida, assim, foi algo massa, assim. Então, ficou meio que marcado pra gente também, assim, sabe? Uhum, imagino, com certeza. Como é que é essa questão da torcida? Por exemplo, você tocou no assunto, tem bastante torcida nos campeonatos que vocês participam? A galera acompanha bastante ou é mais ou menos? Tem muito, assim, cara. Tem bastante. Tem algumas duplas aí que estão em uma boa fase e arrastam aí a galera onde quer que esteja, sabe? E assim, digamos que tem aqueles mesmos problemas do futebol, né? Tem a galera que se passa, tem a galera que vai às vezes para tentar atrapalhar essas coisas, mas torcida é torcida, não há o É. que faça, mas Uhum. assim, eu acho que tem que ter, sabe? Eu acho que, querendo ou não, é algo que faz parte do esporte. Lógico, a gente não pode generalizar também. Tem pessoa que se passa. Uhum. Mas eu acho que quando é assim de uma maneira saudável, eu acho que é super válido. Mas a torcida também inflama muito, grita, invade quadra, faz de Imagino. tudo. Assim. Parece uma labomboneira. Olha só, clima bom. E para quem quiser começar no futebol e você, um atleta multicampeão, que dica que você dá para quem está nos assistindo e ficou com vontade de jogar? Porque eu pesquisando, eu nunca me atrevi, porque eu É sou algo que péssima. assusta, né? Assusta um pouco, Mas né? fiquei com vontade. Assusta, assusta. É que esse primeiro momento do futebol, é que assim, vai, vamos lá, o maior problema. Quando você vai pesquisar futebol, primeira coisa, você vai pesquisar os melhores. E Uhum, não é assim que funciona, entendeu? Você vai colocar futebol, vai aparecer Neymar, vai aparecer Ronaldinho Gaúcho, sim. vai aparecer Messi, Cristiano Ronaldo. Mesma coisa a pesquisa do futebol, sabe? Vai aparecer os melhores jogadores. Que não é assim, entendeu? Então, assim, eu posso te afirmar que é algo muito mais fácil do que parece, tá? Então, assim, aquele primeiro momento, você olha, meu Deus, uma bola para cima, não posso deixar ela cair, eu não posso usar a mão, eu tenho que colocar o peito, o ombro, a cabeça e o pé, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, entendeu? Mas existe toda uma técnica por trás, tá? Então, aqui no Copacabana também a gente tem a nossa metodologia de ensino, que eu, Lapiseira, o Dauan também, que é um dos professores aqui, a gente criou, para adaptar para todo tipo de pessoa, para todo tipo de idade, para todo tipo de gênero, entendeu? Então, assim, eu acho que a dica que eu posso dar é começar, sabe? Eu acho que cada pessoa vai ter sua particularidade ali, sua facilidade, a sua dificuldade,
mas é começar. Vem, coloca o pé na areia, bate na bola, vê como que é. Pô, às vezes eu não consigo dar de chapa, mas às vezes você consegue receber melhor de ombro, entendeu? Então eu acho que tudo você consegue adaptar. E o futebol é muito legal por causa disso, sabe? Você consegue adaptar de várias formas. Mas assim, tem que começar. Tem que começar, sabe? Sim. Ai, que legal. A gente já está se encaminhando para o final já. Eu queria que você fizesse aí a tua propaganda nas tuas redes sociais. Eu sei que vocês estão arrecadando, né? Estão fazendo uma rifa e tal, para vocês viajarem. Não sei se ainda está rolando, se já acabou. Mas enfim, fale aí para o pessoal seguir vocês também. Qual que é a tua rede? Então, a gente está fazendo essa rifa também para arrecadar o dinheiro dessa passagem nossa para a Europa, para disputar esses eventos. Lá internamente a gente tem essa ajuda, mas para ir até lá, claro, que não é do nosso bolso, tá? E tem todas as informações no meu Instagram, @vinafutevôlei. Lá você consegue encontrar a arte lá, já está fixada. Tem lá na descrição todas as etapas. E também agradecer, quem está comigo aqui todo dia, né? Agradecer a Mikasa, que é um grande incentivador meu, do Lápis e de todo o esporte no Brasil. Também a nossa equipe, treinador Evertinho, o Almir, que é meu irmão, que tá todo dia com a gente aqui, a galera do Copa, também a barbearia Alfa Clube, que se não é a gente, aliás, eu tô precisando também, dar uma passadinha por lá. Mas eu acho que no mais é isso aí, Rafa. Ai, legal. Acho que era isso. Muito legal falar um pouco de esporte diferente. A gente que está sempre no futebol é muito bom. É bom falar sair desse mundo, né? Com certeza. Mas obrigado aí, todo mundo que assistiu a gente. Não esqueçam de curtir, também compartilhar esse vídeo e tentar um futebol ali, talvez. É isso aí. Experimentem. Obrigada, pessoal. Até mais.